Fala aí, galera, boa noite. Vamos chegando aos pouquinhos. Hoje a conversa vai ser legal, um assunto diferente, pegou todo mundo aí meio de surpresa. Não tô sozinho hoje. Fala Bruna, fala Anderson, tudo bem? Não tô sozinho, hoje eu tô acompanhado aqui de Guilherme Penha, tô muito bem acompanhado, por sinal. Ignorem a edição, por favor, meu livro novo tá lá no gabinete, vai sair uma edição nova agora do Guilherme. Nos próximos dias, ele publicou hoje. Esse aqui eu guardo com um carinho especial, porque tem a dedicatória dele, então tá aqui, mesmo uma edição antiguinha, tá aqui comigo, eu continuo lendo. E também, além do Guilherme, dei uma consultada, né, no Mestre dos Magos, para não ter problema em relação a eventuais surpresas. Mas a minha proposta com vocês hoje, obviamente, não é tratar o Instituto do ponto de vista do direito constitucional raiz. Para isso existe o Guilherme, para isso existe os autores, né, os professores de direito constitucional, que com muita mais propriedade vão poder enfrentar esse tema. A minha proposta para vocês hoje é uma análise rápida desse decreto e principalmente a questão de eventual reflexo penal que a gente possa vir a ter a partir de hoje, né, até em tese, até 31 de dezembro, quando se encerra. E aí, por favor, vamos combinar algumas coisas. Né? Eu vi que alguém reclamou lá no perfil do Instagram. Aline, lecionei sim, fui professor lá. Aliás, ainda sou professor, mas estou licenciado há alguns anos. Sou professor da Cândido Mendes, sim, mas licenciado. Atualmente estou no IBMEC, na Emerge, lá no IEP. Mas vamos lá. Algumas regrinhas que a gente precisa combinar com um bom convívio social. Eu vi que alguém reclamou lá que eu estava demorando para entrar, que tinha mais coisa para estudar, etc. Fica à vontade para voltar lá para estudar. Não vai perder seu tempo aqui. Poxa, que boa informação. Fico feliz, Aline. Seja bem-vinda. Segunda observação. Se é a favor, contra, não gosta, é apolítica, etc., do governo do jeito que está, do governo do jeito que não está, não é nosso objetivo hoje aqui tratar disso. Nosso objetivo hoje é simplesmente analisar o decreto e eventual consequência para a gente, seja na atuação junto ao Ministério Público, as polícias, etc. Né? Então, manifestações políticas vocês podem fazer em outros cantos, aqui é uma finalidade acadêmica. Terceiro, eu vou dividir a abordagem em dois momentos diferentes. O primeiro, a análise propriamente do decreto, e o segundo, os debates em relação à eventual configuração de ilícito penal, e as competências, os reflexos, etc. E vou trazer um caso concreto que eu acho muito interessante, deu bastante confusão, várias interpretações. Eu vou apresentar para vocês, vou falar qual é a minha abordagem, qual é a minha percepção em relação a esse caso, e aí a gente vai poder debater ao final. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria só agradecer o pessoal que mandou um e-mail lá para o Pensamento Penal, meu grupo de estudo junto com a professora Angélica Glioche. Segunda-feira, dia 19, sem falta, o grupo está no ar. Pessoal, a gente está fazendo a pressão danada lá no Dalmo do Saber Mais Direito, ele não me aguenta mais no zap, no telefone, mandou hoje eu tomar um calmante, me chamou de Jorge Paz, eu não sei o que aconteceu, então me colocou como ansioso, pediu para tomar um vinho, relaxar, mas... Aí, Jorge, me compararam a você hoje, mas pediram para a gente aguardar, tá tudo encaminhado, vai rolar a partir de segunda-feira, fiquem tranquilos. Então, pessoal que mandou e-mail, muito obrigado. Pessoal que não mandou e-mail, fique à vontade, ainda dá tempo. Sugiro, né, recomendo o grupo de estudo do professor Fabrício, tem um grupo de estudos de tutela coletiva e ele está engatilhado de lançar em breve o grupo de processo civil, e tem um grupo de estudos do professor Juan Vasco e do professor Guilherme Penha. Né? O Guilherme, acabei de mostrar para vocês, o Guilherminho estava aqui na minha mão ainda agora, vale muito a pena ter acesso a esse grupo, porque são pessoas que têm contato com a doutrina que é praticada dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, então eu acho que vai ajudar muito vocês. Né? Eu sou suspeito para falar de mim da Angélica, a Angélica é minha chefa suprema, mas se vocês puderem nos dar o privilégio da presença, eu acho que vamos ter uma boa relação. Vamos lá. Fabrício, você procura na página dele, Fabrício, no perfil dele, professor Fabrício Bastos, tem um grupo já de tutela rolando e vai abrir um grupo de processo civil. Vale muito a pena, Fabrício é craque.
tá atualizadíssimo, tá em Roma fazendo lá o mestrado, mas vale a pena porque ele vai arrebentar. Jorge, sim, em tese são 8 rodadas, mas eu sou ansioso, que nem você. Eu posso parecer menos, mas sou ansioso que nem você. E aí o que eu estou fazendo é o seguinte: além das rodadas, a gente está enchendo de material bônus, né? Como eu tenho muita vontade que vocês passem e eu quero acompanhar esse desenvolvimento de vocês ao longo das etapas e recebê-los posteriormente na instituição, a gente preparou 8 rodadas com material, resumo de posição de examinador, as questões discursivas, como responder, o conteúdo das questões, etc. E além disso, a gente está mandando um montão de material, vídeo de palestra de examinador, artigo que é correlacionado, leitura extra, vídeo gravado pela gente explicando a matéria. Então, eu acho que está um material bacana, por isso que eu estou mega ansioso para sair o grupo, porque eu acho que ficou num formato muito legal. Eu fiz o teste em relação à primeira rodada já com o meu assessor jurídico lá no gabinete, né? Botei uma questão que em tese é fácil, ele caiu na casca de banana, e aí a questão explica como é que você se livra, como é que você deve analisar. Acho que vale a pena. Então, por favor, se vocês quiserem aderir ao nosso convite, eu vou ficar extremamente feliz. Vamos lá, o Wesley perguntou, é específico para o MPRJ, né? O Pedro aí confessando, né? É específico para o MPRJ, né? É processo penal especial, geral e extravagante, mas se você quiser tentar fazer, vale a pena. A abordagem, a pegada é debater as posições dos examinadores, acrescentando temas que são tendência, né? Então, só a título de exemplo, por que eu resolvi fazer essa live hoje? Milhões de seguidores pediram, buzinaram, mandaram mensagem, direct, quem tem WhatsApp mandou WhatsApp, etc. Então vamos conversar sobre isso e a nossa proposta do grupo é exatamente essa, beleza? Rafaela, seja bem-vinda, não tem problema ter chegado agora, vamos começar a conversar nesse exato momento. Vamos lá, primeiro, no meio da tarde, assim que anunciaram o decreto, o pessoal começou a falar em decreto, porque até então a imprensa divulgou só o conteúdo do decreto, mas não o número do decreto, porque ainda não tinha sido publicado oficialmente. Essa é uma edição extra do Diário Oficial da União no meio da tarde, contendo o decreto do Presidente da República, e esse decreto, anotem, por favor, vou pedir depois que vocês façam outras remissões. Então esse decreto ele recebeu o número 9.288, então decreto 9.288, 16 de fevereiro de 2018. O objeto do decreto, e aí eu só pegar uma carona aqui de volta, o objeto, né, o tópico dele, a ementa dele é decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento de ordem pública. E aí eu insisto, não vamos debater aqui se isso vai funcionar ou não, etc., se é constitucional ou não. Já apareceu um montão de debate, já tem partido político querendo impugnar por N motivos, pessoas preocupadas com as possíveis vítimas, etc. Não é a nossa função essa aqui, tá? Esse debate vocês reservem, por favor, lá pro pessoal de direito constitucional, pessoal de outras áreas, mas não aqui. Retomando então, segunda observação, né? Então já falei o número 9.288, prazo até 31 de dezembro, mas com algumas pegadinhas. Por que até 31 de dezembro com algumas pegadinhas? Porque o decreto expressamente prevê seu prazo de duração, ou seja, se nada alterar até lá, se não houver nova manifestação expressa do Presidente da República, esse decreto ele só vai ter vigência até 31 de dezembro. Só que por conta do cenário político, entre outros fatores, já foi anunciada a possibilidade de suspensão desse decreto. Nesse ponto específico, eu me pego numa questão constitucional, né? Não conheço essa figura da suspensão para votação de PEC, né? Jorge, segura, Jorge. É sobre isso que a gente vai falar no final, mas é a segunda fase da minha exposição. A primeira agora é a análise do decreto. Então, não conheço essa figura da suspensão do decreto para votação de emenda constitucional. Enfim, mais uma vez, o professor de constitucional, o Guilherme, vai poder ajudar vocês com isso. Tem minha dúvida se isso seria regular ou não, porque se a intervenção é decretada com uma finalidade, essa finalidade permanece durante esse tempo, esse efeito elevador, esse efeito ioiô, decreta, suspende, volta, etc., me parece duvidoso. De qualquer forma, já foi anunciado isso. A única nota que eu faço em relação a essa opção política é que também já ofereceram o STEP, ou seja, já ofereceram o que vai ser feito nesse período de eventual suspensão,
Então, sabe-se lá, consegue o número de votos necessários, vai pautar realmente alguma reforma que demande a forma de emenda constitucional, será afastada a vigência desse decreto, né, será suspensa, e nesse período o ministro da Defesa já falou hoje, ele vai optar por a aplicação da GLO. Então também por meio de decreto presidencial vai ser feita a decretação de garantia da lei e da ordem. A única curiosidade em relação a esse tema, né, eu já falei sobre isso algumas vezes, o meu perfil tem 2 postagens pelo menos sobre esse tema de GLO. A única nota que eu faço, a única curiosidade que destoa do contexto geral, é que dessa vez falaram em GLO ampliada. Né? GLO ampliada, ela em tese se distinguiria em relação a GLO normal, porque a GLO normal ela seria pontual, específica em relação a um determinado caso. Então, por exemplo, a gente vai analisar daqui a pouco uma GLO que foi decretada para o manejo, para a administração, para a gestão de um presídio. Né? Então, seria uma GLO pontual. Essas que têm um objeto maior, que pegam mais funções, elas se comparam, portanto, à ideia de uma GLO ampliada. Perfeito? Objeto desse decreto de intervenção federal, e quem perguntou aí, eu não consegui responder, mas quem perguntou, sim, o decreto ele vai ser objeto de debate no Congresso ainda na segunda-feira, se não me engano, segunda-feira, 19 horas. Já está marcado, inclusive, ele precisa ser submetido à Casa Legislativa. Né? Vamos lá. O objeto desse decreto ele é pontual e específico em relação à segurança pública. Ou seja, a intervenção federal feita, decretada hoje, ela tem como objeto específico segurança pública. E isso vai ser importante para a gente quando da análise da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Né? Qual é a pegada, qual é a diferença? O decreto ele faz expressa referência aos poderes que são conferidos à pessoa que vai fazer a intervenção, né? O responsável pela intervenção. Né? E quando fala desses poderes, ele remete expressamente, por isso que eu pedi que vocês anotassem o número do decreto, ele remete expressamente ao artigo 145 da Constituição da do Estado do Rio de Janeiro. O que prevê o 145 da Constituição? E aí já fica a primeira dica. O pessoal que vai fazer o concurso do MP do Rio de Janeiro, obrigatoriamente tem que trazer a Constituição, uma versão impressa, compra uma publicação, mas tem que trazer a Constituição. Eu canso de falar disso quando eu falo de competência. Nós aqui no Rio de Janeiro temos competências fixadas, foro prerrogativa de função, fixado direto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? O artigo 161 da Constituição. E aqui o decreto faz expressa referência ao 145. O que diz o 145? É a competência privativa do governador do Estado. Quais são as funções, né? Quais são as competências, obviamente, que estão submetidas, estão vinculadas à atuação do governador do Estado. E aí, por que eu falei que era importante a correlação entre o objeto e esses poderes conferidos? É porque, na verdade, o 145, quando fala dos poderes do governador, ele elenca um rol de situações em que o governador, os poderes, as competências que o governador vai atuar. Então, só a título de ilustração, tem um inciso lá que vai falar da nomeação ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional. Né? Então, seria uma das situações da esfera de responsabilidade do governador. E aí, por que o link? Por que a importância com o link da figura da segurança pública? Porque só foram transferidas pela intervenção federal os poderes relacionados à gestão de segurança pública. E, portanto, volto ao meu exemplo, a questão da nomeação de desembargador pelo 5º Constitucional não foi transferida. Continua à disposição, né? Continua no feixe de poderes do governador do Estado. Né? O cargo, né, que vai, e isso tem dado alguns debates hoje à tarde em grupo de WhatsApp, em mensagem, etc. O cargo que é responsável pela essa intervenção é o cargo de interventor. Nessa intervenção especificamente, né, do decreto 9288, nessa intervenção especificamente, esse interventor ele é um general de exército, né, um general que a gente chama de general de 4 estrelas. Mas isso não significa dizer que esse cargo é um cargo do Exército, que é um cargo das Forças Armadas, não.
a opção feita pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa e por quem os aconselhou, foi a nomeação do general Braga Neto, né, por todo o histórico dele, funcional, as competências que ele tem, etc. É uma pessoa extremamente bem comentada. Nesse ponto parece que acertaram corretamente na nomeação. Mas o importante que a gente registre o cargo é cargo de interventor. Fala, Juanito, seja bem-vindo. O cargo é o cargo de interventor. E aí, qual é a pegada e por que a gente vai bater nessa situação que o cargo é o cargo de interventor? É porque isso é uma intervenção federal, não é, portanto, uma intervenção militar. A gente acaba sendo induzido a erro. Eu vi hoje repórter da Globo News falando isso, comentário aqui em grupo de WhatsApp, etc. A gente acaba sendo induzido a esse erro porque o cargo de interventor, nesse caso específico, está sendo ocupado, está sendo empenhado a um general de exército, né? Mas não significa dizer que somente o general de exército pode ser o interventor. Outro ponto que é importante, cuidado pessoal de fora do Rio de Janeiro, porque é um tema específico da gente aqui, também foi objeto hoje de debate em relação ao alcance dessa intervenção. Quais são os órgãos atingidos, né? Quais são as pastas ou os órgãos atingidos. E aí, por favor, já fiz referência ao número da lei, prazo, o artigo 145 da Constituição do Estado. Também é importante a gente comentar em relação aos órgãos. Então, se vocês quiserem anotar quais são os órgãos atingidos, as pastas, né? A Secretaria de Estado de Segurança, né? A Secretaria de Estado de Segurança, SESEG, a Secretaria de Estado de Defesa Civil, né? A SEDEC, Secretaria de Estado de Segurança, Secretaria de Estado de Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, né? E aí, por consequência, atingindo essas três pastas, por consequência, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e os agentes, os inspetores de Segurança e Administração Penitenciária, os ISAPs, né, também são atingidos. A consequência, né, a referência, a análise que a gente pode fazer em relação a isso, e por que eu chamo a atenção, hoje, por exemplo, à tarde eu fui interpelado dizendo o seguinte: não, bombeiro não foi atingido, né, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro não foi atingido. Aliás, esqueci de fazer essa referência, né? Polícia Militar, Polícia Civil e bombeiros militares e os inspetores penitenciários foram atingidos. Então, para quem perguntou aqui, Leandro Cardoso, sim. Vamos lá, Bruno, vou repetir. Secretaria de Estado de Segurança, a SESEG, Secretaria de Estado de Defesa Civil, por isso que eu falei dela, vou complementar daqui a pouco, Secretaria de Estado de Defesa Civil, SEDEC, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, né? Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar se inclui, e isso é importante, é por isso que eu abordei esse tema, e os ISAPs, né, os Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária. Todos esses são atingidos por essa intervenção. Por que eu entrei nesse tema dos órgãos atingidos? Primeiro, eu fui interpelado hoje à tarde por uma colega de Ministério Público falando o seguinte: não, bombeiro não foi atingido. Sim, bombeiro foi atingido, porque bombeiro, ele entra no conceito de segurança pública. E aí, Bruno, é importante a gente atrelar isso ao conceito constitucional da Constituição Federal de Segurança Pública. Os órgãos, obviamente, na estrutura estadual, que mexam, que lidem com segurança pública, foram todos atingidos. E aí, para reforçar essa observação que foi feita, eu peço que vocês façam remissão, já consta do decreto, mas reforça isso, né? O título 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 183 e seguinte, né? O artigo 183 e seguinte do título 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cuida da parte de segurança pública no âmbito estadual. E aí, nesse dispositivo, eu montei aqui vai ficar pequenininho, eu vou ler para vocês. A ideia do PowerPoint é para outra coisa, vocês vão ver daqui a pouco, né? Diz lá o 183. A segurança pública, que inclui a vigilância intramuros dos estabelecimentos penais, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos seguintes órgãos estaduais. 1. Polícia Civil. 2. Polícia Penitenciária, e aí adaptem, né, SEAP, os inspetores de Segurança e Administração Penitenciária. 3. Polícia Militar. E 4, esse é importante,
Corpo de Bombeiros Militar. A referência ao 184, que não é feito expressamente no decreto, também é importante. Está lá o 184 da Constituição do Estado, diz o seguinte: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se com a Polícia Civil ao governador do Estado. Vamos lá. Isso aí, Bruno, entrou Defesa Civil e Ana Paula, o decreto diz que o cargo de interventor de natureza militar é civil ou militar. Nesse caso específico, por referência expressa, Ana, por referência expressa do dispositivo do decreto 9288, é um cargo de natureza militar, mas ele não é necessariamente um cargo que vai ser exercido por um general de exército. A observação que eu quero fazer é essa. Poderia ser uma outra autoridade. Brincaram num grupo hoje aqui que eu faço parte da Escola de Guerra. Isso é igual síndico. Escolheram o general Braga Neto como síndico. Ponto. Poderia ser o promotor Juan Vasquez, o promotor... Aliás, não vou nem entrar nesse mérito por conta do afastamento ou não, mas poderia ser uma outra figura. Beleza? Voltando então aqui, por favor, façam essa referência, façam essa remissão ao 183 e ao 184 da Constituição do Estado. E aí, por conta que é isso, o Juanito gastando no super raro aqui no Periscope, hein? Por conta da separação que a gente faz aqui em âmbito estadual, por exemplo, se a gente pegar, e aí me corrijam, o pessoal do Sul, se eu pegar a segurança pública no Rio Grande do Sul, lá a gente tem a figura dos brigadistas, né? O brigadista ele pode ser desempenhado pela Polícia Militar e pelo Bombeiro Militar. Aqui, por uma opção política, já há alguns anos, né, houve a separação em Secretaria de Segurança, que contém a Polícia Civil e a Polícia Militar, e a Secretaria de Defesa Civil, que contém o Corpo de Bombeiro Militar. Mas essa divisão política ela não consegue, né, derrubar a letra do texto constitucional. E aí, portanto, também os bombeiros militares entram nesse conceito. E aí, por via de consequência, a SEDEC, a Secretaria de Defesa Civil, que é comandada por um secretário de Estado, que cumula a função de comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né? Essa pasta também está subordinada agora ao interventor. Beleza? O que é importante a gente observar, e aí já entrando, se vai cair na prova do MP, eu não sei, Juan, essa bola de cristal ainda não tem, mas que é um tema bastante interessante, porque permite um monte de pegadinha, né? Então hoje, a maior pergunta que a gente recebeu durante a tarde era Polícia Federal, e a Polícia Federal esquece, nós estamos no âmbito do Estado, né? Nós estamos no âmbito de disposição dos poderes que pertenciam, ou que pertencem, estão momentaneamente afastados à disposição do governador. E aí por isso que eu trouxe aqui o PowerPoint, que eu fiz uma brincadeira com vocês para a gente entender como é que faz, como é que funciona. Não sei se o pessoal do Instagram consegue ver, eu acho que sim, né? A estrutura nossa hoje é mais ou menos essa aqui, né? Em cima, governador, eu vou ter secretário de Segurança, secretário de Defesa Civil e secretário de Administração Penitenciária, né? Em relação ao secretário de Segurança, dentro da pasta dele, eu tenho a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? Então, essa é a estrutura que a gente tem em situação de normalidade constitucional. A ponderação que a gente faz hoje, e vocês vão ver que vai mudar quase nada o slide, né? A ponderação que a gente faz, eu vou trocar de slide, é essa aqui. Com o decreto de intervenção, muda o chefe aqui em cima, né? Que passou a ser um interventor. Aliás, aqui devia estar ao contrário, tá? Na hora de fazer a gracinha, eu errei. Deveria ser interventor, que nesse caso específico é um general de exército. Beleza? Mas, insisto, vou voltar ao slide, né? Só muda a figura central ali. E aí, por favor, essa brincadeirinha que eu estou fazendo aqui de slide, né, de organograma, é em relação única e exclusivamente, já falei do objeto, única e exclusivamente à segurança pública. Portanto, essa possibilidade de eu ter um general na estrutura aqui, de eu ter um interventor, na verdade, na estrutura estadual, somente se aplica à segurança pública. Imagina o seguinte, tem que cuidar agora do Hospital Estadual Rocha Faria, sei lá se é estadual, hospital estadual qualquer. Vou chamar um interventor, resolve isso aí, né? Traz o seu corpo de médicos, etc., oficiais médicos, nada disso. Aqui, tratando-se de saúde pública, continua na esfera de poder, quer vocês gostem ou não, mas continua na esfera de poder do governador do estado. Perfeito? E aí,
Portanto, entrando agora na segunda parte, depois que a gente fez essa brincadeirinha aí do slide, né, na intervenção, e é isso que é importante a gente entender, as autoridades estaduais, no nosso caso, de segurança pública, ficam subordinadas ao interventor. Né? E aí, vejam, no slide ali, na brincadeira, eu coloquei os bonequinhos do Lego porque não tenho foto, não tenho o nome de quem vai ser o secretário de segurança, se é que vai ter essa função, se é que vai existir, ou se a gente vai subordinar direto Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Civil, os inspetores diretamente à figura do interventor. Quero crer por uma questão de gestão, né, e aí saindo um pouco do direito, mas por uma questão de gestão, que ele vai nomear figuras-chave para esses cargos, então que os cargos vão continuar existindo. Mas esses cargos, mais uma vez, eu volto à figura ali que eu utilizei, eles são deslocados, né, da asa do governador e são subordinados, portanto, direto ao interventor. E o interventor só deve prestar contas, só tem subordinação ao presidente da República. Né? E aí essa pergunta, me lembra daqui a pouco, Vitor, ela é importante, tá? Ela é importante. Wesley, sim, a Polícia Civil também se inclui no sentido de que ela está subordinada. Polícia Federal, não no sentido de subordinação ao interventor. Né? O que pode acontecer e que provavelmente vai acontecer, mais uma vez, né, brincando aqui com o Juan, não tem bola de cristal, o que provavelmente vai acontecer é que com a decretação da intervenção, com o empenho, o desenvolvimento da intervenção, o interventor ele vai fazer operações conjuntas, ou seja, ele vai juntar não só forças armadas, forças auxiliares estaduais, como também, a Polícia Civil também, como também vai chamar o apoio de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, etc. Né? Então vejam, a vantagem, e aí isso responde muita coisa, a vantagem de eu ter um interventor general de exército é que esse interventor, além de operar as funções atinentes à própria intervenção, ele vai poder também comandar, ou pelo menos ter um contato mais próximo com tropas militares federais, com forças armadas, para poder fazer eventual GLO, Operação de Segurança Pública, desempenhada por agentes de forças armadas. Né? Hoje ficou aquela conversa se vai ter isso, se não vai ter, não é objeto nosso, né? A gestão política, a gestão final não é objeto nosso. A nossa preocupação aqui é saber como isso se desempenha. E essa operação conjunta ela vai ser extremamente importante para a gente daqui a pouco. Tá? Quando tratar especificamente da segunda parte dessa apresentação, isso vai ser fundamental. Segurem as dúvidas aí, por favor. Outra observação em relação à intervenção. É isso que eu vou responder na segunda parte, Fernandes. Segura aí, já respondo isso. Já respondo, Jorge. Segura aí que a parte de MP a gente vai tratar detalhadamente. Observação que é importante na sequência. Cessa a autonomia estadual na área de segurança pública e assume o interventor o controle dessa área. Assume o interventor, portanto, o controle da segurança pública. Mas vejam, a intervenção federal é uma intervenção feita no Estado, né, no governo. E, portanto, essa intervenção, e isso é importante a gente registrar, essa intervenção ela não atinge Poder Legislativo nem Poder Judiciário. Poder Legislativo e Poder Judiciário continuam, aqui no Rio de Janeiro fica difícil falar em normalidade, né, mas continuam com o seu cotidiano, pelo menos, se não é normal, continuam com o seu cotidiano, né, e portanto, mantém a sua autonomia. A palavra-chave aqui, me arriscaria dizer isso, confirme com o Guilherme depois, é a questão da manutenção ou perda da autonomia. Né? Poder Judiciário e Poder Legislativo não são alcançados pela intervenção e mantêm a sua autonomia. Em relação, o Jorge está perguntando aí nervoso, já perguntou 2 vezes, em relação ao Ministério Público, tal qual acontece com os outros poderes constituídos, o Ministério Público não é poder, não estou sustentando que ele é poder, mas o Ministério Público também não é órgão de segurança pública. O Ministério Público lá na Constituição Federal está no 127 e seguinte, né, e a segurança pública, salvo o melhor juízo, começa lá no 142 e seguinte. Né? Então o Ministério Público não é órgão de segurança pública. Ele pode fazer o controle externo da atividade policial, acho eu que tem que ter algum protagonismo na parte de persecução penal, até no próprio desenho de segurança pública, etc., só que ele não é propriamente órgão de segurança pública. Portanto,
o Ministério Público, na sua atividade fim, né, eu, promotor de justiça, não sou atingido pela intervenção federal no meu cotidiano de atribuições. Perfeito? Já vou trabalhar as polícias, tá? Mas segura, é exatamente isso que eu vou falar daqui a pouco, Patrícia. Segura aí. Josué, eu não sei se você pegou o início da apresentação, eu não vou falar de parte de política, tá? Isso você guarda lá para o seu professor de teoria do Estado, direito constitucional, etc. Se vai ser golpe militar, se não vai ser golpe militar, se é golpe, etc. Não é problema nosso aqui. Nossa função aqui é única e exclusivamente analisar a parte penal e processual penal. Poderá ser chamado outros agentes de outros estados? Em tese, sim. A Força Nacional é um exemplo disso e eu posso empenhá-lo, Wesley. Vamos lá, essa pergunta do Jorge é boa e eu retomo meu tema. O controle externo do Ministério Público permanece positivo. Não há a diminuição dos poderes, das atribuições do Ministério Público. O controle externo, que também não está previsto no 142 e seguinte da Constituição, ele segue normal. O que a gente pode ter de alteração, e aí vai demandar um esforço conjunto, né, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público Militar, eventualmente, o que pode demandar essa esforço conjunto é eventual operação conjunta, operação de campo conjunta, em que múltiplos agentes de diferentes órgãos acabem produzindo resultados criminosos. Então, só a título de ilustração, imaginem, e oxalá que isso não aconteça, né? Imaginem. Beleza, Leandro, valeu aí, 144. Então, é que hoje eu fui na pegadinha do Jugman do 142. Mas vamos lá, 144. Oxalá queira que não aconteça, mas observe o seguinte, imagina uma incursão numa comunidade, uma operação de campo qualquer, numa equipe mista composta, uma operação conjunta composta por... Seja bem-vinda, Anne, tudo bem? Composta por policiais militares, policiais civis, policiais federais, membros do Exército Brasileiro, Marinha Brasileira e Força Aérea vai ficar puxado, tá? Então vamos botar a Marinha que opera aqueles anfíbios, o Exército Brasileiro e Força Nacional de Segurança. Xangô é o orixá que está cortando esse ano, né? Então depois a gente fala desses temas correlatos. Mas vamos lá. Nessa operação conjunta, então, com 5 ou 6 órgãos diferentes, se esses 5 ou 6 atuarem no mesmo ponto e nesse mesmo ponto praticarem uma infração penal, eu vou ter um problema de competência, um problema de fixação de competência, porque vou ter agentes federais no sentido lato, né, Polícia Federal, PRF e eventual Força Nacional de Segurança, segura essa informação. Vou ter agentes estaduais, Polícia Civil, e vou ter agentes estaduais militares, Polícia Militar, né? Em tese, cada órgão desse vai seguir uma orientação distinta, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, voltando, a pergunta do Jorge, permanece o controle externo da atividade policial? Permanece inalterado. O que vai acontecer é a análise do caso concreto em relação à fixação de competência, né? Obviamente, eu tenho uma incursão com resultado homicídio doloso, né? Um crime de homicídio doloso, praticado por forças armadas, por membros das forças armadas, eu, promotor de justiça, mesmo sendo da auditoria militar estadual, não vou me meter, né? A atribuição vai ser do colega do Ministério Público Militar, né? Então, permanece o controle externo, até porque o Ministério Público Militar faz o controle externo, o Ministério Público Federal faz o controle externo, o Ministério Público Estadual faz o controle externo, ou pelo menos os 3 deveriam fazer, né? Permanece o controle externo, mas a questão da atribuição, da fixação das atribuições é que vai flutuar. A Fernandinha perguntou ainda há pouco a questão se o Ministério Público /CSI ela é atingido ou não. Eu insisto, o Ministério Público é dotado de autonomia administrativa, portanto, nesse ponto ele não é atingido nessa função de investigação, na função de inteligência, na função de análise de dados, etc. O Ministério Público não é atingido. Qual o reflexo que é possível alcançar no Ministério Público? E isso foi uma questão interessante que o professor Antônio José Campos Moreira levantou hoje à tarde. O que pode ser atingido
são os serviços, os agentes que são cedidos do Estado à disposição do Ministério Público. Então, a Fernanda perguntou especificamente do Grupo de Apoio de Promotores, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, que é composto na sua maioria por agentes de fora da instituição, né? Então são policiais militares, policiais civis, bombeiros, inspetores penitenciários, etc. Esse serviço ele pode ser atingido de que forma? Se o interventor der na telha dele, se ele achar por bem, ele pode chamar de volta esses agentes para colocá-los, empenhá-los em outra missão, em outra função. O que ele não pode é entrar na CSI, entrar na Coordenadoria de Segurança e Inteligência, entrar no meu gabinete e dizer você vai fazer assim, você vai parar de fazer isso. Esse poder, ele mesmo sendo interventor, mesmo sendo pica das galáxias, ele não tem. O que ele pode fazer é mobilizar o pessoal. A disponibilidade, o fecho de poder que eles têm é em relação à segurança pública e, portanto, à disposição, à disponibilidade desse pessoal que está a ele subordinado. Então, posso atingir o MP e o Judiciário tem lá a DGCEI, né, a Divisão de Segurança. Posso atingir o Ministério Público e o Judiciário? Posso, nessa perspectiva de gestão de pessoal. Vou tirar esse pessoal que está cedido, vou pedir a devolução desse pessoal, mas a atividade fim, né, seja o poder jurisdicional, seja a função ministerial, elas não podem ser atingidas, não podem ser alteradas, não podem ser tolhidas pelo interventor. Perfeito? Fazer remanejamento pode, né? Eu não sei como é que estão funcionando os outros estados. Em alguns eu sei que eu tenho concurso para agente do Ministério Público, né? Como se fosse uma polícia do MP. Né? Aqui no estado do Rio, além de servidores que são deslocados para a função de segurança, né? Existe essa opção. Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas na sua esmagadora maioria são policiais militares, policiais civis, bombeiros e inspetores penitenciários. Né? Nessa situação, o interventor pode pedir esse pessoal de volta. Para fechar, em relação à questão das atribuições e competências, que é o tema que importa para a gente aqui. Né? Aquela live que eu fiz, aquela transmissão que eu fiz em relação... Silvana perguntou se o decreto limita os poderes do interventor. Sim, eu fiz referência ao artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na parte que diz respeito especificamente à segurança pública. Né? Ele transfere, na verdade, os poderes, são poderes do governador, na parte de segurança pública, ao interventor. Então, a delimitação dos poderes está lá, sim, fixada. E, mais uma vez, o mote, a pedra de toque disso tudo é a segurança pública. O que está fora da segurança pública, portanto, não é atingido, não é alcançável pelo interventor. Em relação aos crimes, vamos lá, aquela transmissão que eu fiz da alteração do Código Penal Militar continua valendo. Observem, eu vou insistir aqui na minha brincadeirinha, porque ela é importante para a gente nesse ponto. Né? Observem, quando eu clico aqui, tiro o governador e volto o interventor, né? Governador, interventor. Quando eu faço essa brincadeira aqui, a única coisa que mudou na minha estrutura foi essa figura aqui em cima, o interventor. Né? O que significa dizer que eu estou falando aqui numa mudança de gestão. Não estou falando, portanto, e é importante a gente fixar isso, não estou falando, portanto, em federalização, militarização, qualquer outra ação que a gente possa fazer dos crimes. Das funções, perdão, e por consequência dos crimes. Né? O que significa dizer, se o interventor, mesmo sendo general de exército, mesmo sendo um cargo de natureza militar, determinar que uma equipe da Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar, juntas, desempenhem uma função, e essa função há um desvio, eles praticam um homicídio doloso, por exemplo, isso não significa dizer que essa equipe é uma equipe federal de natureza militar. Não é. O gestor é que nesse caso, o interventor, né, o gestor, é que nesse caso é um cargo de natureza militar ocupado por um general de exército. As funções do cotidiano, e isso explica a pergunta do Jorge, as funções do cotidiano continuam as mesmas. Eu vou me preocupar, portanto, com o órgão de origem e a função desempenhada no momento da missão. Por que o órgão de origem? Porque se for policial militar, eu vou submetê-lo, policial ou bombeiro militar, eu vou submetê-lo às regras do Código Penal Militar, né? Com a sua expansão ou não, que a gente já debateu. Se ele for policial civil ou agente penitenciário, eu vou submetê-lo ao Código Penal comum.
Se ele for policial federal, Código Penal comum. Se ele for membro das Forças Armadas, Código Penal militar. Com a seguinte observação, aquela mesma conversa que a gente já teve quando a gente tratou de alteração do CPM, né? Policial militar e bombeiro militar, eles seguem aquele negócio do princípio da vinculação subordinante da competência. Eles só são processados e julgados perante a auditoria, pelos crimes militares, perante a auditoria militar deles, né? Então, se vier um cara da Força Nacional de Segurança, que é policial militar, lá onde a Bruna mora, no Paraná, né, e cometer um crime aqui, ele vai ser processado e julgado lá no Paraná, tá? Pela auditoria lá do Paraná. Por consequência, os policiais militares, os bombeiros militares do Rio de Janeiro que pratiquem crimes militares serão julgados na auditoria da Justiça Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que pratiquem o crime em concurso de ações e desígnios com os membros das Forças Armadas. Seria uma daquelas hipóteses, portanto, Bruna, de separação obrigatória do processo. Os membros das Forças Armadas vão ser julgados na auditoria da Justiça Militar da União, né, e os membros das Forças Auxiliares, Polícia Militar e Bombeiro Militar, serão julgados na auditoria da Justiça Militar dos Estados. Perfeito? Então, o meu problema primeiro, em relação à fixação da competência, é saber o órgão de origem. Eu não sei quem perguntou isso aqui, essa pergunta é interessante e eu já antecipo que eu não sei a resposta. Ele pode requisitar inclusive o Ministério Público. Ele não pode, por exemplo, vou ocupar o seu gabinete. Não pode porque ele vai ferir uma prerrogativa minha, né? Mas ele pode requisitar no sentido de solicitar, né, a atuação em auxílio. Por exemplo, né, ele poderia requisitar, e é o exemplo que eu acabei de dar, ele poderia requisitar a devolução dos servidores que estão à disposição do Ministério Público. Então, nesse ponto, dentro do objeto de segurança pública, sim, seria possível. Alguém perguntou aqui um ponto importante, eu vou dar só mais uma informação e volto a ele, a questão do civil praticando crime contra militar. Vamos lá. Então, falei que primeiro é importante saber o órgão, a instituição de origem do agente que comete o crime para fixação da competência. Segundo dado que é importante. Anne, segura sua pergunta só, que senão é muito, eu não consigo lembrar. Repete ela daqui a pouco para mim. Segunda informação que é importante para a fixação da competência. Primeira, órgão de origem. Segunda, qual é a missão que ele está desenvolvendo? Por que é importante saber a missão? Por conta do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. O artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar subtrai do tribunal do júri a competência para o processo e julgamento de militares que pratiquem crimes dolosos contra a vida em determinadas situações, né? Então, mais uma vez, se o cara tirou a viatura do quartel, resolveu atropelar a galera que estava no ponto de ônibus, ele não está em desempenho de missão militar, etc, ele vai ser julgado no tribunal do júri. Se ele está debaixo de uma GLO, se ele está debaixo de uma ordem militar qualquer, né, uma ordem de serviço militar qualquer, se ele está cumprindo uma missão militar específica, ele vai entrar na regra especial do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Portanto, lá no seu decreto, eu sugiro que vocês façam essa remissão, né? Mete a remissão lá para o artigo 9º, inciso 2º, para lembrar dos crimes militares comuns, e parágrafo 2º para lembrar dessas missões especiais, dessas funções especiais que podem subtrair a competência do tribunal do júri. Voltando aqui à pergunta que falou de civil. Essa é uma pergunta bastante importante para a gente. Por quê? Imaginem uma situação de incursão policial, e nessa situação de incursão policial, os moradores resolvem apresentar resistência no sentido penal mesmo, né, praticam crimes contra a guarnição. Se essa equipe for composta por policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, ISAPs, etc, esse crime é um crime comum, vai ser julgado pela Justiça Criminal Comum do Estado. Se essa conduta delitiva do civil for praticada contra uma guarnição composta por membros de Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, nessas três situações, esse sujeito ele vai ser processado e julgado pelo crime praticado contra esses militares na auditoria, na Justiça Militar da União, né, na auditoria da Justiça Militar da União. Perfeito? Então, cuidado com relação a
quem está praticando a infração penal, porque isso pode alterar contra quem, na verdade, é praticada a infração penal, porque isso também pode alterar a questão da competência. Beleza? Resumo do exposto até agora é: intervenção, ela atinge especificamente segurança pública, portanto, não atinge Poder Judiciário nem Ministério Público no exercício das suas atividades fins. E 2, o reflexo que a gente vai ter, e por isso que o tópico aqui no Periscope é reflexos penais, o reflexo que a gente vai ter é o mesmo reflexo que a gente já trabalhou quando cuidou da live de alteração do CPM, beleza? Último ponto que eu queria tratar com vocês, antes da gente conversar aí sobre as dúvidas, o último ponto que eu queria tratar com vocês é o caso do presídio. Não sei se vocês viram, ouviram essa matéria. Ainda bem que o Pedro voltou. Segura aí, Pedro, tá fazendo ping-pong nessa transmissão. Né? Caso do presídio é o seguinte: num determinado estado, né, um presídio, o governador reconheceu que não tinha mais como gerir o presídio. Né? Aquela guerra de facção, tomada, viraram a cadeia, etc, etc, etc. Reconheceu. Foi decretada a GLO especificamente, pontualmente, no presídio. Né? A perda da administração estadual foi pontual, foi circunscrita àquele determinado presídio. E aí, nesse presídio, um general de exército também, né, que estava desempenhando a GLO, proibiu o ingresso de um juiz de direito. E aí é aí que a situação complica, porque tem solução para todos os lados. Se vocês googarem essa informação, né, presídio, GLO, general e juiz, vai aparecer a matéria e vão aparecer vários comentários em relação ao que está certo e o que está errado. Né? O que eu posso dizer é, decretada a GLO naquele ponto específico, os outros órgãos da administração de segurança pública e atividades relacionadas, atividades administrativas relacionadas à segurança pública, dançaram, passaram a ser disponibilizadas ao responsável pela GLO, ao interventor pontual naquele caso. O que significa dizer, o Poder Judiciário é atingido? Acabei de responder lá atrás que não, o Poder Judiciário não é atingido. Na sua atividade fim, na sua atividade típica, né? Então, o cara da GLO, o interventor aqui no nosso caso, não vai no gabinete do juiz e fala assim, decide assado, não deveria ir pelo menos fazer isso, e o juiz tem liberdade para não atender esse tipo de pedido. Aliás, tem independência, prerrogativa para não atender esse tipo de pedido. Né? No entanto, a função de fiscalização de presídio não é uma atividade típica de juiz, quero crer que não é, e, portanto, essa sim pode ser limitada. Né? Então, o que aconteceu no caso concreto? O general de exército vetou a entrada, o ingresso de um juiz de direito no presídio na hora que a GLO estava sendo realizada. Eles fizeram uma GLO para fazer uma varredura no presídio, né? A pegar coisas, etc. Então, nessa atividade específica, o general proibiu o ingresso, né? Houve um debate, uma discussão, etc. E o magistrado ele foi escoltado para fora da unidade penitenciária. Ele não entrou. E aí o debate, né, me parece, do ponto de vista de competências e atribuições, me parece o seguinte: competência e atribuição, competência do juiz e atribuição do promotor, eventual promotor de fiscalização do presídio, promotor de execução penal, elas permanecem inalteradas, perfeito? Se ele tiver que nesse dia fazer um livramento condicional, progressão de regime, etc, etc, beleza, isso aí não pode ser tocado. A função, que alguém escreveu aí, atípica, né, a função de fiscalização, de visita técnica, de etc, 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 essa sim pode ser atingida, porque essa se relaciona no fecho de atividades próprias do exercício da GLO ou da intervenção, etc. Então, vou só fazer uma ressalva aqui, se vocês procurarem essa informação vai ter opinião para todos os lados, mas eu particularmente me filio a essa ideia. A função administrativa que é exercida, ela pode ser atingida. A função típica, né, a competência jurisdicional, do Poder Judicial e a atribuição para o exercício da função ministerial, essas não podem ser atingidas. Beleza, pessoal? Bernardo, em visitas às delegacias, em tese, eu poderia. Veja, se eu for exercer controle externo da atividade policial, não,
porque eu estou no desempenho da minha missão, da minha atividade fim não pode ser alcançada. O que ele pode fazer é, eventualmente, indisponibilizar o acesso físico àquele prédio, né, por N motivos. E aí, obviamente, vai acabar atrapalhando. Mas ele não subtrai esse meu poder. Eu posso requisitar aquela atividade e, se não for atendida, eu posso adotar as providências administrativas, penais e funcionais cabíveis contra o interventor. Meus amigos, a conversa que a gente tinha para hoje era essa. Ficamos no ar 1 hora milagre, né? O pessoal provavelmente do Instagram vai cair daqui a pouquinho, mas em tese já encerramos. Estou à disposição. Vamos lá. Anne fez a pergunta: poderia nomear chefe de polícia civil de fora do esquadro da PSERG ou tem que se obedecer à lei e ser delegado? Anne, eu fiz essa pergunta hoje à tarde aos colegas porque eu fiquei com a mesma dúvida. A opinião majoritária é que não poderia nomear, porque existe regramento específico que ele ficaria adstrito a esse regramento. A minha ponderação, a minha ressalva é a seguinte: vamos aguardar amanhã, mas a minha ressalva em relação a isso ele pode afastar a legislação estadual que conflita, né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho. Não achei, mas ele pode afastar a legislação estadual que conflita com a gestão que ele pretende desenvolver, né? Se algo se chocar com a atividade que ele pretende desempenhar, ele pode afastar a legislação estadual. Essa legislação pertinente aí, me parece que seria possível de ser atingida. Já falaram hoje, e aí, veja, só fofoca, que seria um delegado federal, mas nada garantido. Vamos aguardar amanhã. Nesse ponto aí, o pessoal toma um calmante, pede a fórmula para o Jorge de um fitoterápico, e aí ele vai indicar qual é a melhor solução para ficar calmo, tá? Eu não vi a pergunta que passou aqui agora, desculpa. Como ficarão os autos de resistência? Mesma situação, acabei de falar a questão dessa competência. Quando eu falei de homicídio doloso, eu incluo aqui os autos de resistência. Então, se o agente federal, né, o agente de Forças Armadas, mata uma pessoa, quem vai apurar aquilo é a auditoria da Justiça Militar Federal, se ele estiver numa daquelas hipóteses do artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, pós-reforma de outubro de 2017. Simples assim. A mesma questão que eu falei para crimes em geral vai ser aplicada para os autos de resistência. Buscas e mandados, competência. Belíssima pergunta, né? Eu continuo entendendo, e aí insisto no meu argumento, né? A gestão da organização, né? O funcionamento das forças de segurança pública que foi atribuída a um entre aspas, tá? Agente federal, no sentido de um servidor público federal, né? Mas a questão de competência e fiscalização permanece a mesma. Então, eu insisto, não houve federalização das coisas. E, portanto, se eu fizer uma busca e apreensão na comunidade de não sei da onde, eu vou pedir para um juiz de direito aqui do Estado, tá? As outras perguntas eu não vi, por favor, repitam. Mas a Bruna resumiu bem, continua a mesma. Competência para mandado de segurança contra atos do interventor. Pô, vocês querem me derrubar de qualquer forma, né? Interventor com foro privilegiado, equiparado ao governador em caso de prática de crimes. Jesus! Vamos lá, vamos torcer para o interventor não praticar crimes. Vamos lá. Se ele exerce a parcela de função, excesso de interventor, vamos lá, se ele exerce a parcela de função que é da competência do governador do estado, boa pergunta. Não faço a menor ideia. Tadinho do Décio, Bruno me salvou agora. Porque o problema é o seguinte, a função que ele exerce é a função são os poderes do governador, mas ele não é agente estadual, ele não se substitui ao governador nesse ponto. E aí, portanto, como é delegação expressa do presidente da República, eu arriscaria a STF, tá? Mas confesso que realmente não tinha parado para pensar nisso, tá? E aí, qual a opinião de vocês? Eu realmente não faço ideia. Vamos perguntar ao professor Guilherme Penha.
Vamos lá, destituição do interventor. Vocês querem que vire áudio constitucional, né? Vocês querem me ferrar de todas as formas, né? Só porque eu fui razoavelmente bem em penal e processo penal, vocês querem me ferrar. Né? Patrícia concordou comigo que é STF. Vamos lá. Destituição pode ser feita pelo próprio presidente da República, pelo Congresso, em relação à não validação. E me parece que do ponto de vista judicial também eu posso fazer esse controle. O Procurador-Geral da República poderia provocar o Congresso, poderia provocar o Supremo para controle dessa função, tá? E aí alguém falou aqui de legislação militar, sim. Se ele é general do Exército e aquele cargo, um cargo de natureza militar, sim, ele é submetido à ideia de atividade militar. O que muda com a intervenção, Gabi, se eu não conseguir explicar isso até agora, não vai ser no final da apresentação, né? Sugiro que você assista de novo. Competência de oficial general. Pode ser, Vinícius, é uma boa opção, mas o problema é que ali ele seria aquela situação, eu não sei se ele está no exercício da função de oficial general, né? Ele é oficial general, mas não sei se está no exercício dessa função, tá? Tem que analisar. Eu vou dar uma pesquisada e aí prometo para vocês, publico isso num post posteriormente lá no perfil. Beleza, meus amigos? Pois é, Bruno, é a minha percepção, mas a pergunta é boa, eu vou pesquisar, né? Eu vou pesquisar. Imagine o seguinte, só para tentar me salvar, Anne, macarrão, mas se for de borracha não serve, hein? Só para tentar me salvar, por exemplo, quando eu tenho militares do Estado que são agregados, né, eles são retirados da função militar, são cedidos a outro órgão, eles perdem essa prerrogativa de responder perante a auditoria militar. Né? Então, por isso que tem aquela pegadinha em relação à Força Nacional de Segurança, que eles não ficam agregados. Então, não sei se essa função, isso eu teria que ver com o Guilherme depois, se essa função ele permanece como uma função, acho que foi essa pegadinha, né, do cargo de natureza militar, e ele permanece, portanto, como oficial general. Né? Vamos lá, o curso, antes que o pessoal do Instagram caia, o curso começa na segunda-feira, dia 19, se eu não me engano, amanhã, no máximo domingo, o link vai estar disponível, mas segunda, 9 horas da manhã, funcionando com tudo. Penal e processo penal, eu garanto que a gente vai saber responder. Agora, constitucional, a gente vai ficar devendo, e por isso que eu recomendo o curso do Guilherme. Empresarial, eu recomendo o curso do Juan, tá? E administrativo, o Guilherme também. Galera, muito obrigado pela companhia. Fui xingado hoje por querer fazer live 10 horas da noite de uma sexta-feira. Vocês foram espetaculares. Desculpa a eventual falha. E eu vou fazer essa pesquisa que eu fiquei devendo e faço a publicação lá no perfil. Beleza? Obrigadão. Beijão para todos aí e até